Fala galera que acompanha o canal Três Cores Uma Só Torcida, estamos aqui trazendo um vídeo novo pra vocês e hoje com o tema das top 10 maiores contratações da história do São Paulo Futebol Clube. E assim, cara, os valores de transferência do futebol nacional e internacional cresceram muito, ainda mais na era moderna do futebol. A gente tinha, por exemplo, antigamente, craques como Raí, Miller e tantos outros jogadores sendo negociados por valores a preço de bananas, digamos assim. E hoje acontece até de jogadores Zé Ruelas, cara, serem contratados por valores estratosféricos, inclusive alguns deles aqui neste vídeo. Então eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas notificações de vídeo aqui do Três Cores Uma Só Torcida, demorou? Bora pro vídeo! E na 10ª posição temos o jovem goleiro promissor Jean, uma das contratações mais recentes do São Paulo, aí feita no final de dezembro de 2017, e esse jovem goleiro custou ao São Paulo 9 milhões de reais. O Jean vem jogando como titular nos últimos jogos, pois o goleiro Sidão se machucou e infelizmente ele até falhou no primeiro jogo das quartas de finais contra o São Caetano. Sinceramente, eu aposto muito no Jean, eu acho que ele tem um futuro grande pela frente e ele custou aí 9 milhões de reais, mano. 10ª posição, Jean. Na 9ª posição temos um cara aqui que eu sinceramente detesto, sou sincero em falar isso, eu acho ele um Zé Ruela, mas enfim, Jadson custou 9 milhões do São Paulo, ao São Paulo, vindo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no ano de 2012, mano. E o Jadson teve aquele ano sensacional pelo São Paulo, tanto é que foi campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira em 2013, mas depois a gente sabe no que deu, né, rapaziada? Enfim, Jadson, 9ª posição, também custando 9 milhões aos cofres do São Paulo. Na 8ª posição temos o Diego Souza, que veio também recentemente do Sport por uma bagatela aí de 10 milhões de reais, mano. E o Diego Souza não vem começando muito bem no São Paulo porque tá jogando em posição errada, velho. Todo mundo tem que entender que o Diego Souza não é centroavante. Mas também eu aposto muito no Diego Souza, eu acho que ele pode ter uma história aí brilhante com a camisa tricolor, mano. Ele custou 10 milhões ao cofre do São Paulo. Inclusive, boa sorte nessa caminhada aí, Diego Souza. Eu acho o seu futebol fera demais. 7ª posição, vamos para uma das maiores enganações que já passaram pelo São Paulo nos últimos tempos aí. O Centurion, mano, que veio pro São Paulo em 2015, uma transferência aí com o Racing, velho. Ele custou nada mais, nada menos que 12,7 milhões de reais. Quem contratou ele na época foi o empréstimo de dinheiro do Vinícius Pinotti, mano. Outro Zé Ruela também. E assim, eu não acho o Centurion ruim de bola, muito ruim, mas no São Paulo ele realmente não deu certo, ele não tinha vontade, ele causou demais e foi mó prejuízo. Enfim, Centurion, 12,7 milhões de reais, ocupa a 7ª posição das maiores transferências da história do São Paulo. Na 6ª posição está um cara que eu até gostei da passagem que ele teve pelo São Paulo, principalmente em 2014, naquele quarteto mágico que o São Paulo tinha. Allan Kardec foi contratado ao Benfica pro São Paulo por um valor de 13,9 milhões e depois ele foi embora pra China, infelizmente. Eu acho que em 2016, 17 e agora o Allan Kardec seria titular facilmente. Mas enfim, ele realmente não estava voando em 2015 e agradou bastante a torcida no ano de 2014, pelo menos a minha opinião. Como eu disse, ele ocupa a 6ª posição e foi uma contratação de 13,9 milhões de reais. Na época, o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, reclamou que a contratação do Aidar foi uma falta de ética, mano. Onde já se viu falar de ética no futebol, mano? Ainda mais no futebol brasileiro. Enfim, Allan Kardec, custando 13,9 milhões de reais, ocupa a nossa 6ª posição. 5ª posição, vamos pra mim aqui, na minha opinião, uma das melhores contratações do São Paulo nos últimos anos. O Luiz Fabiano, na sua 2ª passagem pelo São Paulo, vindo do Sevilha por 17,5 milhões de reais, mano. Quem não se lembra daquela reapresentação no Morumbi fantástica do Luiz Fabiano, Morumbi lotado, dando discurso, Rogério Ceni dando discurso, ele zoando o Corinthians na coletiva de imprensa, uma festa linda.
E o Luiz Fabiano aí é o segundo maior artilheiro da história do São Paulo. Eu, sinceramente, mano, tem muita gente que não consegue achar o Luiz Fabiano ídolo. Eu fico me perguntando isso, velho. Como alguém consegue, o próprio torcedor São Paulino, ser hater do Luiz Fabiano, sendo que o Fabuloso é simplesmente um monstro, mano. Eu respeito demais, é um dos meus maiores ídolos no futebol e no São Paulo. Luiz Fabiano, 17,5 milhões, ocupando a quinta posição das maiores contratações da história do tricolor. Quarta posição, quem ocupa é o Ricardinho, mano, que veio do Corinthians em 2002 por 20,2 milhões de reais. E, mano, não dá pra falar que o Ricardinho deu certo no São Paulo. Quem não sabe, o Ricardinho, ele foi campeão, entre aspas, do torneio de verão lá, que os caras chamam de Mundial, pelo Corinthians. Foi pra Copa de 2002 e o São Paulo contratou, investiu no cara e, infelizmente, ele não rendeu o esperado. Enfim, mano, aí custou 20,2 milhões de reais. E sempre será marcado por ser uma das maiores contratações da história do São Paulo. No momento, ele ocupa a quarta, na minha opinião, infelizmente. Na terceira posição, temos uma contratação muito recente também, feita no ano de 2017. Lucas Prato, vindo do Atlético Mineiro, por 20,7 milhões de reais, mano. E sim, eu gostei da passagem que o Lucas Prato teve pelo São Paulo. Não fiquei com raiva da saída dele pro River Plate. Primeiramente porque ele custou mais do que a gente pagou. E segundo, porque na minha opinião ele foi fundamental na corrida contra o rebaixamento no ano de 2017, mano. Ele ajudou muito o time, mesmo quando não fazia muitos gols. Enfim, Lucas Prato na terceira posição, e aí custando nada mais, nada menos que 20,7 milhões de reais. Na segunda posição temos um cara que foi por um certo tempo ali, por alguns meses, um ídolo, mano. Sim, o Maicon, que a gente chamava ele até de Good of Zaga. Vocês lembram desse apelido? Ele estava emprestado no São Paulo e o São Paulo comprou o passe dele, pagando 22,1 milhões de reais, mano. Tudo isso pro cara sair como um mercenário, como um vagabundo. E a torcida vaiando pra variar, mano. Ele literalmente atolou nós na Libertadores. Ele foi muito infantil. Eu não tenho raiva dele, na real. Eu tenho raiva de poucos jogadores. Mas foi triste, mano. A gente pagou 22 milhões por nada, velho. Enfim, Maicon na segunda posição. Na primeiríssima posição temos Paulo Henrique Ganso, custando 23,9 milhões de reais, veio do Santos em 2012. E mano, sim, a passagem do Ganso pelo São Paulo me agradou. Ele fez um ano de 2014 excelente naquele vice-campeonato e liderou o time durante a Libertadores de 2016. Na minha opinião, as portas sempre estarão abertas para ele, mas tem muita parte da torcida, muitos torcedores tricolores que tem certa aí raiva do Ganso. Eu leio os comentários na minha página lá, sou um cara que posta muita coisa sobre o Ganso e eu vejo que tem uma galera que tem raiva dele, que fala que ele era morto. Eu simplesmente acho o Ganso genial, na minha opinião sempre será bem-vindo. Na primeira posição então, Paulo Henrique Ganso, 23,9 milhões de reais. E fica por aqui mais esse vídeo. Se você gostou, velho, você deixa o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ative o sininho para não perder as próximas notificações de vídeo aqui e estar sempre ligado no conteúdo do Três Cores Uma Só Torcida. Siga a página do canal, aqui é o primeiro link na descrição, e as redes sociais pessoais do canal estão todas aí, mano. Se você quiser acompanhar a gente, tamo junto. Muito obrigado pelo seu acesso e a gente se vê no meu próximo vídeo, demorou? Valeu!